Queridos, boa noite. Com a graça de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus, estamos iniciando mais uma live. Essa é a nossa quarta live dentro desse tema que nós nos propusemos a discutir, a debater, que é falando do reino. Eu sempre faço questão de elencar que o nosso objetivo central, na verdade, o nosso objetivo único é falar sobre o reino de Deus. Nós estamos aqui para falar sobre o reino de Deus, porque é o reino de Deus que nos impacta, é o reino de Deus que transforma vidas, é o reino de Deus que está sobre nós e o que nós amamos e vivemos todos os dias. Eu sou o pastor Vitor Mariel, eu sou pastor auxiliar na IBR Lisboa, aqui em Portugal. Tenho a honra de ser pastoreado pelo bispo Rogério Rocha, a pastora Anabela Rocha, que estará conosco aqui daqui a pouquinho. E algumas pessoas perguntam por que essa live, qual é o objetivo dessa live. Na verdade, essa live ela é consequência de um livro que Deus me deu a honra de escrever, com o título Que Reino é Esse? E a partir desse livro, depois eu vou detalhar um pouco mais, nós estamos fazendo uma série de lives, serão algo em torno de 16 lives. A nossa primeira live nós falamos sobre o reino de Deus e a atualidade. Eu tive a honra de ter aqui comigo o mestre, professor, um dos professores da FAECAD, pastor Gilmar Vargas, e o pastor também, teólogo, pastor Marcelo Nogueira. Foi uma live muito abençoada, ela está gravada no meu YouTube, lá Vitor Mariel 1, você pode assisti-la. A nossa segunda live, que também foi uma bênção, nós falamos sobre a cultura do medo, e eu tive a honra de ter aqui comigo a pastora Kaline, e também eu tive a honra de ter aqui comigo meu amigo, meu irmão de longas datas, pastor Alexandre Bonini, que é lá da Belém Church, e a pastora dele também, teremos a honra de tê-la hoje conosco aqui na nossa live. Nós falamos sobre a cultura do medo dentro das igrejas, dentro do sistema religioso também. A nossa terceira live nós falamos sobre o ocultismo dentro das igrejas. Eu tive a honra de ter aqui comigo os meus amigos e pastores, pastor Fred e pastor Alexandre Leonardo. Pastor Alexandre Leonardo e pastor Fred são lá da Igreja Palavra Viva. Talvez você já deva ter ouvido falar muito do pastor Alexandre Leonardo. Ele sempre está nos debates lá da Rede Melodia, junto com o pastor Eliel do Carmo lá, e tem sido uma bênção. E hoje nós teremos a honra de ter aqui 3 grandes mulheres de Deus para falar sobre esse tema que é extremamente sensível, é extremamente importante, e nós falaremos aqui com todo respeito, reverência, temor, mas também com muita verdade, sinceridade, porque é um tema que está nos dias atuais. Eu que tenho um pouquinho de tempo de igreja, há mais de 30 anos, eu tive a oportunidade na minha adolescência acompanhar sobre esses temas. As coisas mudaram bastante, mas ainda é um tema extremamente atual, e nós iremos falar aqui fortemente desse tema. Eu terei a honra de ter aqui comigo 3 pastoras abençoadas. Minha pastora, a pastora Anabela Rocha, da IBR Lisboa, ela esposa do bispo Rogério Rocha, são os meus pastores aqui em Portugal. Nós teremos também a honra de ter aqui conosco a querida pastora Márcia Peixoto. Pastora Márcia Peixoto, ela é pastora na Belém Church, ela é esposa do pastor Léo Peixoto, são os pastores sêniores, e eu já agradeço aqui o meu amigo, o pastor Alexandre Bonini, que foi o responsável por essa conexão. Nós conversamos e ele estendeu o convite à pastora que nos atendeu, e já agradeço aqui também a pastor Alexandre, pastor Léo, que Deus abençoe vocês, a vossa igreja, o vosso ministério. E também nós teremos a presença aqui da pastora Débora Chaves. Pastora Débora Chaves é pastora da Catedral Porto. Eu já peço desculpa aqui, que quando eu fiz a chamada eu escrevi Catedral, esqueci de colocar o H ali. Pastora Débora, ela é pastora ali junto com o pastor Gleiber Oliveira. Eles são pastores também dos meus amigos, pastor Elton Santos, pastor Anice, a quem eu mando um abraço aqui e agradeço, que também pastor Elton e pastor Anice foram os responsáveis por esse contato com a pastora Débora, que prontamente aceitou. Eu já agradeço aqui. E agora vamos chamá-las para a gente poder falar desse tema. Vou conectar com elas aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Estou ansioso aqui
já para começar. Tem muita coisa de Deus, serão aí algo em torno de 90 minutos. A paz, pastor. Olá, pastora, como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo bem, pastor? Uma honra estar aqui nesse momento, podendo falar um pouquinho do reino, né? De Amém. Deus. É um prazer. Obrigada pelo convite. Tá? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém. Amém. A honra é toda nossa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pastora Débora também, muito obrigado. Pastora Débora, eu lembro quando eu fui em julho visitar o pastor Elton, aí no Porto, eu tive a honra de visitar a igreja da senhora, eu tive a felicidade, até na chamada eu botei aquele vídeo da senhora falando sobre não extinguir o espírito, foi uma mensagem que eu tive a honra de assistir presencialmente aí na igreja da senhora, eu saí de lá impactado pelo mover de Deus naquele lugar. Eu falei, pastor Elton, o céu desceu e eu estava caçando o vídeo para fazer a chamada. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, não é possível. E é de Deus esse vídeo. E também está entrando aí minha pastora, pastora Anabela. Entrou? Cadê a pastora Anabela? Muito obrigado, pastora, pelo carinho. Muito obrigado aí É um pelo prazer. acolhimento do nosso convite. É uma honra estar Amém. aqui com vocês hoje. Muito bom. Amém. Muito obrigado. Deixa eu ver, minha pastora, ela está aqui, entrou. Deixa eu ver. Só dar um minutinho, minha pastora está entrando, pastora Anabela, para a gente falar desse tema. É um tema extremamente importante. A gente que é um pouquinho antigo de igreja, a gente vê que muitas mudanças ocorreram acerca dessa questão do papel das mulheres. Mas a gente sabe, a gente tem a convicção de que muita coisa ainda precisa mudar, muito reconhecimento precisa ser feito. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui. Só estou esperando a pastora Anabela entrou. Deixa eu convidar de novo a pastora Anabela, que eu acho que falhou aqui. Acho que já. Paz, pastora, Paz, pastora boa Anabela. noite. Que honra! Eu estou aqui Honra é minha. privilegiado. Três Pastora. pastoras abençoadas. Minha pastora, pastora do pastor Elton, pastora do pastor Alexandre Bonini. Está todo mundo em casa aqui. Nós somos três amigos de longas datas. Na verdade, nós crescemos juntos. Nós somos oriundos da Assembleia de Deus ali, Ministério de Parada de Lucas. E hoje eu e o pastor Elton vivemos aqui em Portugal, hoje não, há 4 anos. O pastor Alexandre Bonini está lá na Belém Church, sendo ministrado pelo pastor Léo, pastora Márcia, está muito feliz lá. Então, nós estamos em casa aqui e é uma honra tê-las aqui conosco. Vamos começar aí em oração. Gostaria de pedir a pastora Débora, conduza-nos em oração, por gentileza, essa oração inicial. Amém, amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse tempo que o Senhor preparou para nós nesse dia, nessa quarta-feira. Eu sei que o Senhor vai falar aos corações de todos que estão conectados e também ao nosso, que nós possamos ser aqui instrumentos, ó Deus, para trazer clareza, trazer verdades. E mais uma vez o Senhor venha glorificar o seu nome através das nossas vidas, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós irmos para o tema, só para a gente explicar, essa live ela é consequência, né, de um livro que eu escrevi. Eu tive a honra de lançar na minha igreja no dia 9 de fevereiro. E o tema desse livro é Que Reino é Esse? Na verdade, nesse livro, né, eu falo sobre o reino de Deus, sobre diversos prismas, a visão de um menino nascido e criado dentro de uma comunidade, a visão de um adolescente que começou a liderar cedo, aos 16 anos de idade, na visão de um jovem que trabalhou em diversos ministérios na igreja, mas eu também falo sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância, falo sobre o reino dos coaches, eu falo sobre o reino das magias, branca, negra, falo sobre o reino do ocultismo, falo sobre o reino do satanismo e também falo sobre o reino de Deus. E a partir desse livro, Deus ele tem nos orientado, está falando sobre, fazendo essas lives para falar sobre os temas. Esse é o livro, ele está normalmente aparece mais no espelho. E agora vamos aí para a nossa questão que é extremamente importante. Estamos aqui na nossa quarta live, que é falando sobre o reino de Deus e o papel das mulheres. Quando eu penso nessa questão sobre o reino de Deus e o papel das mulheres, pastoras, eu queria começar com a pastora Márcia. Pastora Márcia,
A gente teve aqui na nossa primeira live a definição do que seria o reino de Deus, falando de uma forma mais técnica, mais assim pedagógica, mas eu queria assim, de uma forma mais prática, como que a senhora pontuaria o reino de Deus e na sequência as senhoras, né? O papel da mulher dentro desse reino. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma honra poder estar aqui, né? Podendo falar um pouco sobre o reino de Deus, com essas mulheres também tão usadas, né? Que tem marcado a sua geração. E eu acredito que o reino de Deus, ele não está aqui nem acolá, né? Ele está dentro de nós. E esse reino, ele precisa ser gerado dia a dia, através de renúncia, através de obediência, através de um posicionamento de uma mulher que foi chamada para gerar algo tão precioso. Quando nós olhamos assim para avivamentos que marcaram gerações, né? Marcaram a Europa, tudo nasceu, com certeza, né, através de uma mulher no seu secreto, no seu oculto, no seu tempo de oração, orando pelos seus filhos, ou seja, uma mulher que estava orando pela próxima geração. Nós somos mulheres que fomos chamadas para gerar não só no físico, mas eu creio que nós fomos chamadas para gerar a próxima geração no espiritual. Então, o que nós carregamos não pode ficar só em nós. Nós precisamos orar e liberar aquilo que nós carregamos, que é o reino de Deus, né? Que são filhos tementes ao Senhor, filhos que vão marcar, que vão impactar essa geração. Quando a gente olha para a vida de Ana, é muito claro, Ana pediu um filho, mas quando ela entendeu que não se tratava de algo para ela, se tratava de algo para o reino de Deus, algo que fosse marcar a história daquele povo. Então, Ana não gerou apenas um filho. Quando ela se colocou nesse lugar de obediência, de dependência, de uma mulher que estava gerando um propósito do céu, nós fomos chamadas para gerar, não algo para nós, não os nossos sonhos, os nossos projetos. Fomos para gerar algo muito maior do que nós, como Maria, né? Maria foi chamada para gerar o reino de Deus aqui na terra, para implantar esse reino através de Jesus, que é salvação, é poder, proclamar as boas novas. Então, quando a gente vai para Ana, quando se colocou nesse lugar de obediência, de uma mulher conectada com o céu, de gerar, entender o propósito do céu naquele tempo, naquela estação, ela gerou mais que um filho. Ela gerou um profeta, ela gerou a resposta para aquela nação, para Israel. E eu creio que a mulher ela tem um papel fundamental no reino de Deus. Estamos nos colocando numa posição melhor, ou não acima nem abaixo do homem, mas entender o nosso lugar em Deus. E fomos chamadas para discernir esse tempo, o tempo e a estação que nós estamos vivendo. E não perder aquilo que o Senhor tem confiado para nós gerarmos. Amém. Amém. Pastora Anabela, como é que a senhora falaria desse ponto aí sobre o reino de Deus, né, de uma forma mais prática da senhora, como a pastora colocou aqui, e o papel da mulher dentro desse reino? Boa noite, a paz do Senhor para todos, os que estão assistindo, as pastoras também. Pastor, muito obrigada por esse convite. É de Deus, como eu falo, é de Amém. Deus. Bom, pastor, vamos lá. Desde o início, nós vemos Deus criando o ambiente. Vamos começar por Gênesis. A terra era sem forma e vazia, e havia as trevas na face do abismo. Mas o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Então Deus, desde o início, olhou para a terra do seu alto e sublime trono e viu o lugar ideal para criar o ambiente para depois que o haja, né, acontecesse. Homem, mulher, imagem, semelhança. E nós vemos a presença de uma mulher. Foi criada depois do homem, não interessa quem veio primeiro, mas Deus criou. Então, quando nós olhamos para a mulher no reino, nós vemos que é essencial, porque não tem como gerar o futuro se não houver uma participação feminina. Porque a mulher no espiritual, ela tem o outro. Quem gera é a mulher, o homem é o sacerdote, educa, discipula. Então, quando nós olhamos para o reino, nós vemos a mulher inserida no reino. E existem várias mulheres na Bíblia, a pastora mencionou sobre Ana, eu gostaria de falar de Raabe, porque nós sempre pegamos os exemplos daqueles que já fazem parte, ou conhecem o Pentateuco, ou conhecem o cristianismo, só que Raabe vem com uma vida completamente errada, e pelos costumes, lá em Josué capítulo 6, né, diante do desafio de Jericó,
ela não escolheu é, praticar o que ela praticava, né? Porque era uma mulher que tinha uma vida liviana, prostituição, mas o interessante é que, independentemente da vida que ela levava, quando os servos do Senhor, os enviados de Josué, os espias foram em Jericó, né, diante do desafio pesquisar de a terra, ela não escolheu pesquisar a terra, ela faz questão de abrir as portas da sua casa. Então, nós vemos uma mulher com uma vida totalmente errada aos olhos humanos, aos olhos da Bíblia, mas quando ela não ouve falar, ela não é discipulada, ela não recebe uma preparação, não é cheia do Espírito Santo, não fala em línguas, mas quando ela viu que eram servos de Deus, ela identificou e abriu as portas. Então, a mulher faz parte do projeto de Deus. E se nós formos ver as portas que Raab abriu, dali veio Obed gera Jessé, e ela casa com Salmão, aí Jessé, Davi. Então, uma mulher que teve a capacidade de entender o seu projeto e o seu propósito no reino, que ela gerou reis. Ela gerou reis. Então, as mulheres, elas foram chamadas para gerar algo sobrenatural e algo grande. Se nós olharmos para Ana, o último sacerdote, juiz e profeta da nação de Israel, 3 em 1. Né? Deus não precisou de levantar 5, Deus usou um e capacitou com uma unção sobrenatural. Então, as mulheres foram chamadas para gerar algo grande quando elas entendem o seu propósito e o seu papel no reino de Deus. E hoje, dentro do tema do livro do pastor, o que eu queria falar com o pastor é que uma mulher que não sabe o seu propósito, ela não tem identidade. E nós vivemos em uma geração que, quando pede oração no final do culto, o pastor sabe. Eu não sei o meu chamado, eu não sei o meu propósito. Então, quando ela declara isso, ela declara para nós que ela não tem uma identidade formada em Cristo. Né? Então, quando a mulher ela descobre a sua identidade em Cristo, ela é apta para se posicionar no seu propósito, viver o seu propósito, cumpre o seu chamado e, posteriormente, ela é enviada para fora das nações e ela vira mãe de nações. Não só Abraão, pai de multidões, mas ela vira mãe de multidões também, né? Doutor Masmurro, ele dizia, né, falecido pastor Masmurro, que existem 5 perguntas que nós precisamos saber responder acerca de nós mesmos, do contrário, corremos o risco de passarmos nessa vida desapercebido, sem cumprir o nosso chamado. Primeiro, ele vai falar sobre de onde eu vim, quem sou eu, por que estou aqui, qual é a minha missão e para onde eu estou indo. Vai falar sobre origem, identidade, propósito, missão e destino, né? Só corroborando. Então, nós precisamos realmente saber essas questões e, como a senhora muito bem colocou, pastora Débora, na percepção da senhora, reino, papel da mulher, fica à vontade. Boa noite, pastor. Boa noite, pastoras. É uma honra estar aqui nessa live maravilhosa. E, bom, ouvindo as pastoras e toda a definição que elas apresentaram aqui, usando várias mulheres, não poderia também deixarmos de fora a Rainha Esther. É uma mulher que me chama muita atenção por causa do posicionamento, como a pastora Márcia falou. É uma mulher que ela está dentro do reino, ela sabe que o reino também está dentro dela. Não pode faltar o posicionamento. E Esther, ela soube usar isso, né, de uma maneira muito eficaz. Existem 2 coisas que fazem com que a mulher ela consiga fazer bem o papel dela. Posicionando-se e fazendo renúncias. Então, são 2 coisas que destacam-se nas mulheres dentro do reino de Deus: posicionamento e renúncia. Esther, ela foi levada a uma condição de que ela não tinha escolha. Ela foi levada ao palácio, ela não teve nenhuma escolha para estar ali. Ela foi escolhida, né, diante de tantas outras meninas que estavam ali, jovem. Ela já era órfã. E então, assim, tantas coisas que ela teve que renunciar para chegar ao posicionamento, ao local que Deus colocou ela. Só que não bastava só isso. Dentro daquela posição que ela tinha adquirido, que Deus a expôs, ela também teve que ali fazer um outro posicionamento, que era no momento onde o seu povo recebe um decreto de morte, onde eles seriam todos aniquilados.
e ali ela está diante de uma situação bem difícil, que ela precisa se posicionar e ela arrisca até a sua própria vida. Sem perder também a questão da submissão, e ela sabia que ela corria o risco de morte, mas mesmo assim, sem sair debaixo da submissão, também entendendo que ela poderia morrer, ela primeiro decide honrar ao Rei dos Reis, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, hoje, o papel da mulher ele é tão eficaz que dentro de uma casa, uma esposa, uma mãe bem posicionada e fazendo renúncias, não tem como essa casa ela vir abaixo. Porque esse é o principal papel nosso hoje: posicionamento e renúncia. São tantas, nessa era, né, de um feminismo avançado, onde as mulheres querem voz, mas para subjugar os homens, eu acredito que uma mulher posicionada e fazendo renúncias, ela é muito mais forte do que qualquer feminista queira combater qualquer tipo de guerras, né, aí do lado de fora. Uma mulher posicionada e fazendo renúncias, ela consegue alcançar muito mais objetivo do que tentando usar de toda a sua feminilidade para atacar e para, né, oprimir a sociedade ou até mesmo os homens. E eu acredito nisso. O poder da mulher está no seu posicionamento e na sua renúncia. E é isso que acontece quando uma mulher se posiciona, grandes coisas. Um povo todo é salvo, gerações são salvas, né? Uma família inteira é impedida de ir à ruína porque uma mulher se posicionou. Eu acredito nisso. Amém, amém, glória a Deus. A gente, como as senhoras mencionaram, né, nós temos muitos exemplos de mulheres na Bíblia, que Eva, Sara, Débora, Esther, Maria, mãe de Jesus e tantas outras que também não foram mencionadas aqui. E um dos atributos que nós podemos ver na vida dessas mulheres é o atributo da fé e da coragem. Se eu queria começar a frase, pastora Márcia, e a pergunta seria: a mulher nos dias atuais ela precisa de fé e de coragem para e por quê? Eu acho que nós precisamos, acho não, tenho certeza que nós precisamos de coragem, ousadia e fé, principalmente. Eu acho que são as grandes armas que o céu nos libera para nós, como uma mulher que entende o seu papel, né, e entende o quanto pode ser usada por Deus, porque não há nada em nós que venha justificar o porquê Deus nos escolheu para usar. Mas Ele espera de nós renúncia, obediência e fé nele, né? Nós conseguimos ver na Bíblia, eu amo as passagens onde você vê, por exemplo, o rei Josafá diante de 3 reinos, que era impossível aos olhos humanos, Josafá, ele ganhar daqueles três exércitos, né, poderosos, com muito mais armas, muito mais homens, mas quando ele chama a presença de Deus para o meio do arraial, quando ele pede para o céu se manifestar, e é interessante porque no meio do povo se levanta um homem cheio do Espírito de Deus para dar direção e discernimento. E essas são as vestes mais valiosas de uma mulher. Uma mulher que confia em Deus, é uma mulher que é revestida por uma força, por uma ousadia, que quando ela olha a sua casa, às vezes, né, aparentemente destruída, sua casa em ruínas, ela é aquela que é a guardiã. Ela é aquela que é intercessora, é uma mulher munida do Espírito Santo de Deus, sabe? A Bíblia diz que Débora, ela foi uma juíza, uma profetisa, e ela leva o povo à vitória por causa da sua ousadia, da sua sabedoria. Então, a maior arma de uma mulher, ela pediu um revestimento do céu, a sabedoria que só vem do céu. Só vem dele mesmo. Então, assim, não tem como, mulher, você enfrentar nada durante esses dias que nós estamos vivendo. Não tem como você ter um lar edificado na rocha se você não tiver ousadia e fé. Porque os ventos fortes vão vir. Aparentemente, parece que está tudo bem no primeiro momento, mas as águas vão vir, os ventos vão vir. E você não pode desistir daquilo que o Senhor prometeu para você. Sabe? Que a sua casa, uma casa edificada na rocha, ela não vai ser destruída. Então, assim, nós temos um ministério lá na igreja que se chama Geradoras, mulheres chamadas para gerar para Deus nesse tempo. Dia E nós, 25 vai ter um evento, não é isso, das geradoras? isso, vamos ter agora o próximo Geradoras. Fizemos uma conferência ano passado. E nós temos ouvido, pastoras e pastor, tantos milagres, tantos testemunhos, sabe? De marido foi embora de casa, já estava com
outra mulher e voltou para casa, voltou para os filhos, está na igreja, sabe? Filhos que estavam nas drogas, estavam longe da igreja e que voltaram. Por quê? Por causa do poder de uma mulher que no seu secreto, sabe? Não estou falando de mulheres que estão no altar, porque essas mulheres não estão no altar, mas o céu as conhece. O céu conhece, quando ela dobra seu joelho, quando ela vai pro oculto, ali pro secreto, e não há nada que você faça no secreto com Deus que ele não venha revelar em público. E hoje nós conseguimos ver mulheres que não conseguiam gerar há anos sem gerar, mulheres que geraram filhos. Eu apresentei no altar ali pro Senhor, casamentos restaurados, porque uma mulher dentro de casa se posicionou. E não há império das trevas que possa mudar o decreto que o céu já estabeleceu para sua vida, mulher. Decreto de vida. Esther mudou um decreto. Você tem noção disso? Havia um decreto de morte para sua nação. Ela levantou em quê? Oração e jejum. E levou todo o povo. O exemplo. Tem uma geração nos assistindo, pastor. A geração dos nossos filhos, ela tá vendo, e eu amo, porque tem uma passagem que diz assim, Salmo 145, uma geração, ela vai anunciar para outros grandes feitos, sabe? Ela vai proclamar os grandes feitos. Tem uma geração dentro da nossa casa, que é a próxima geração, que está assistindo, está vendo você, mulher. Você que é uma intercessora da sua casa, você que é uma guardiã do seu lar, você que é uma mulher com a sua humildade, uma mulher que carrega o reino, ela tem algumas marcas, sabe, pastor? Ela tem umas características. Primeiro, ela é totalmente dependente da voz de Deus. Ela é totalmente dependente do céu. Ela tem fé, ela tem ousadia, ela tem coragem. É uma mulher que é apaixonada por Jesus, apaixonada pela Bíblia. É uma mulher que implanta o reino dentro da sua casa. Você pode estar vivendo o que for, mas ela não abre mão de implantar o reino. Não abre mão de viver os valores do céu. Não negocia os valores do céu pelos valores da terra. E eu creio que a próxima geração é reflexo do posicionamento de mulheres dentro da sua casa. Nós estamos aí clamando por uma geração que vai vir, uma geração do avivamento, que vai vir nos jovens, nos adolescentes. Mas isso é reflexo de mães espirituais e mães no físico que estão gerando em oração e intercessão. Então, o papel da mulher é fundamental. Então, se você, de repente, está cansada, até desmotivada, assim, o Senhor te chamou para algo muito grande, mas quem vai fazer é Ele através de você. Então, nós precisamos buscar nele. Então, não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelo seu casamento, não desista de orar pelos seus filhos. Você criou filhos para o Senhor, assim como Ana. Você não criou filhos para as drogas, para o inferno. Você gerou filhos para marcar uma geração, para transformar ambientes, para marcar territórios, sabe? Impregnando ali o reino dos céus. Então a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar já é bênção. Então eu creio que nós estamos gerando filhos que vão entrar em ambientes e ambientes vão ser transformados, pastor. Porque quando nós ouvimos a história de avivamentos, nós conseguimos ver isso. Era um lugar de morte, que nós conseguimos ver vida, porque mulheres se posicionaram. Amém? Amém. Pastora Anabela, fé e coragem para quê? Para tomar Pastora Anabela, só complementando, Pastora Anabela, ela é angolana. Não, sul-africana. Africana que cresceu em Portugal, não é isso? É, isso. Mas brasileira de corpo e alma, que é casada com um bispão lá que é brasileiro. É de Deus. Pastor, vamos lá. Fé e coragem para tomar as decisões mais assertivas na nossa vida. Quero dar o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar na sua orla, eu sei que eu serei curada. Primeira coisa que Jesus fala para ela, a tua fé te salvou, porque a fé dela gerou a decisão que mudou um quadro clínico. E mudou o quadro clínico na vida dela e mudou dentro da casa de Jairo. Por quê? Quando ela toma essa decisão, Jairo chegou primeiro até Jesus e com um pedido de socorro. A minha filha está à beira da morte. E acreditava Jairo que se Jesus colocasse as mãos sobre ela, seria curada. Então nós vemos uma mulher de 12 anos sofrendo
a mulher tem uma capacidade de sofrimento tremenda. Nós fomos chamadas, é verdade, nós É fomos verdade. chamadas para apanhar pancada mesmo, porque ministério é pancada, principalmente quando vamos nos relacionar com quem? Com outras mulheres. Porque existem algumas dificuldades, eu falo isso com todo carinho, não quero ofender ninguém, mas é uma realidade que está dentro do campo que nós vivemos e atuamos, tá? As mulheres precisam de melhorar a nível de relacionamento. E nós vemos, tanto é que essa mulher do fluxo de sangue estava em um lugar limitado por causa do seu problema de saúde. Mulheres entravam e saíam, então ela era limitada em todas as áreas da vida dela. Tanto é que ela perdeu tudo financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, e vamos colocar Socialmente. socialmente e espiritualmente também. Então, quando ela decide tomar a decisão, porque fé, coragem, nos leva a fazer as coisas certas, ou seja, a tomar as decisões assertivas. Ela sai. Quando ela toma a decisão certa, ela sai para fora de um lugar limitado. Quando ela sai, ela vence aqui fora uma multidão. Por quê? Porque ela não teve a intenção de fazer o que todo mundo faz. Isso é um exemplo para nós mulheres. Muitas vezes nós achamos que no reino só existe um departamento. Quer dizer que no reino há vários departamentos. Só que muitas vezes nós queremos um lugar de visibilidade, mas eu quero dizer que Deus, ele só se torna visível quando ele trabalha nos bastidores. Então, se não houvesse uns bastidores na vida dessa mulher, jamais Jesus teria parado e perguntou para essa mulher, perguntou para o geral, né, a multidão, quem me tocou? E repare, pastor, que foram os discípulos que disseram, mestre, por que diz que alguém te tocou se a multidão te aperta? E ele falou, não, não, de mim saiu virtude e saiu poder. E aqui nós entramos em algo que Deus nos dá também. Porque quem arranca de Jesus virtude e poder é uma mulher virtuosa e uma mulher empoderada por ele. Então, Amém. quando ela toca, ela recebe algo que ela nunca teve na sua vida e na sua história. Só que o que é que ela faz com o que ela recebe? Ela fica tremendo, porque ela tinha consciência do que ela recebeu, e quando ela recebeu, estancou uma hemorragia interna. Então, mulheres bem resolvidas internamente no reino são mulheres que ainda que recebam de Jesus virtude e poder, elas não são mais do que outras mulheres. Repare que ela se manteve trêmula, porque ela tinha consciência. Então, uma mulher que recebe virtude e poder, uma mulher que tem consciência. No reino precisamos de mulheres virtuosas, mulheres sim, empoderadas, excelência na sua área de atuação e mulheres com consciência. E aqui nós entramos nas nossas emoções. Né? Nós falamos muito sobre gerenciar as nossas emoções. E eu falo, pastor, toda mulher desequilibrada, pastoras, ela tem problemas hormonais. Às vezes não é demônio, porque caráter a gente não trata, mas façam um exame, porque, ai, tudo é Jesus, Jesus, Jesus é o médico dos médicos, mas cuidar da sua saúde é prioridade sua. Mulheres do reino também se cuidam. Principalmente do templo, porque se o templo não estiver bom, como é que o Espírito Santo vai atuar dentro do templo? Vai usar, né, falar através do templo. Então, mulheres do reino também são mulheres que se cuidam, porque a saúde é importante para exercer ministério no futuro, né, pastor? Só que É hoje verdade. nós nos envolvemos tanto que esquecemos de nós. Mulheres do reino priorizam o reino, mas também sabem o valor que elas têm e representam no reino. Eu só posso ser um exemplo e dar aquilo que eu acredito e aquilo que eu cuido. Né? Então, quem ama a Deus, ama a si, ama o próximo como a si mesmo. Então, vamos lá. Tá tudo envolvido, pastor. Fé, coragem, decisões. Quero dizer para vocês, quem está assistindo, para as pastoras, para o pastor, que se ela tem fé, ela tem uma base que o apóstolo Paulo fala muito interessante. Esperança. A esperança é o alicerce onde a fé tem estrutura para operar. Então, por detrás da fé existe uma mulher esperançosa. Amém. Tá? Eu Amém. quero Glória a concluir Deus. bem rapidinho, pastor, não quero me estender muito. Não, fica à Quando vontade. Eu estou aqui servindo as Não, pastoras. não, não fala isso, que mulher também, quando pega para falar, pastor, é até às 3 da manhã. Pastor, quando ela recebe
sem saber, ela se tornou um espelho. Então, nós, mulheres, precisamos ter muito cuidado, principalmente as mulheres do reino, porque existem pessoas que estão nos observando, as nossas atitudes, o nosso proceder, como nós tocamos em Jesus, como recebemos dele, o nosso comportamento no reino é muito importante. Quando ela recebe, Jairo está participando daquilo, uma grande multidão está participando, os discípulos estão participando. Só que os portadores de más notícias que existem, porque tem que ter, para a nossa fé ser estimulada, tem que ter intempéries, tem que ter joio, tem que ter tempestade, tem que ter fofoqueiro, pastor, tem que ter atribulado, porque a tribulação produz paciência, paciência e esperança. Tem que ter isso tudo. Então, por isso, consciência, capacidade de lidar com as intempéries da vida, palavras, atitudes. E uma mulher bem resolvida, posicionada, ela sabe entrar nos ambientes, permanecer nos ambientes e sair dos ambientes. Repare, pastor, e pastoras, quando as más notícias vieram até Jairo, Jesus fala. Jesus só falou com Jairo quando as más notícias chegaram. Até então, Jairo estava sendo participativo, espectador de um milagre. Porque é muito fácil nós chegarmos até Jesus só para pedir bênção. Mas antes de chegar, nós temos que ser participantes daquilo que ele faz nos ambientes. Então, aqui já tem uma lição muito grande para nós. Repare que Jesus falou: não temas, não tenhas medo, tão somente crê. Quando Jesus chega na casa, Jairo poderia ver a sua filha morta, mas imagina o que ficou gravado na mente de Jairo. O nosso cérebro, ele tem capacidade de gravar todos os momentos, de vivenciar tudo aquilo que nós vivemos através dos olhos, porque as pessoas acham que só a boca é que consome, os nossos olhos consomem. Agora imagine Jairo dentro de casa, Jesus dentro de casa, Jesus dando a ordem dentro de casa, vendo a condição da filha. O homem não se desespera, pelo contrário, quando Jesus está na casa, no ambiente, através da vida, repara, de uma mulher, 12 anos, uma criança, geração futura, de 12 anos, recebe o Talita Cumi. Então, uma mulher bem resolvida, hoje, ela tem capacidade para discipular e ser um exemplo para a próxima geração. Fala a geração mais antiga para a geração mais nova. E eu quero dizer algo, pastor. Hoje as pessoas jovens hoje acham que o reino de Deus, ou a igreja, vou colocar assim, a igreja não é um lugar atrativo. Por quê? Porque muitas vezes dentro da igreja os jovens não conseguem receber as respostas para algumas perguntas. E a igreja é resposta para perguntas. Nós somos resposta para alguém, nós somos resposta para a casa de Jairo, eu sou resposta para a minha família, para os meus vizinhos, eu sou resposta para a IBR Lisboa, para as nações, eu já sou bem usada para as nações, oh, glória, né? Então nós somos resposta de Deus. Se aquela mulher tivesse ficado dentro daquele lugar, ela jamais seria resposta para uma menina dentro de casa, na casa de Jairo. Então não é sobre nós, pastor. A mulher no reino, fé, ousadia, coragem, extraordinário. Amém. Não é sobre nós, é sobre o futuro. E quando nós entendemos isso, deixamos de ser mais individualistas, menos egoístas, e nós começamos a dar mais atenção àquelas pessoas que estão à nossa volta, ao nosso derredor, porque elas precisam muito mais do que nós. Amém. Pastora Débora, para a gente avançar. Não, estamos aqui, tá forte aqui. Depois eu vou ler os comentários aqui, o pessoal. Para a gente avançar, pastora Débora, a gente também vê que muitas mulheres elas têm, ao longo da história, tanto a nossa história recente quanto a história bíblica, as mulheres elas também, é verdade que elas sofreram e acredito que também sofrem muitos preconceitos e muitas humilhações. Nós temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, como foi dito aqui, a mulher samaritana. Isso ainda é real nos dias atuais, pastora Débora? Isso é uma realidade ainda dentro das igrejas? Ou isso daí é uma utopia? Como que a senhora enxerga isso? E se é real, como combater, como se defender à luz da Bíblia no papel de mulher também, dentro desse contexto religioso? Olha, nós já tivemos um avanço muito grande dentro do Ministério Feminino, dentro da igreja. Hoje as mulheres elas conseguem ter mais voz, elas conseguem ter mais espaço, porém ainda há
um tipo de preconceito, assim, em determinados lugares e até mesmo dentro da liderança. E aí entra um papel muito importante da mulher, que é ser sensata, saber sair, saber entrar, saber sair, saber administrar as emoções. Mulher é muito impulsiva, na grande maioria, nós somos mais falantes, e podemos pecar no falar. E se nós não soubermos ter a sensatez, a sabedoria, para saber entrar e poder sair sem que nós causemos algum desconforto. É natural, é natural. Bom, eu sou pastora de uma igreja junto com meu esposo. Eu sou uma mulher muito falante, né? Tenho, enfim, faço mentoria, lidero, né, muitos grupos e acaba sendo notório isso, né? Então, de vez em quando acontece de ser mal interpretada, é natural, muitas vezes por ser mulher, e ainda mais se tratando do sexo masculino. Às vezes, né, eu tenho uma voz, a minha voz já é grossa, né, de natureza. Então, quando eu estou atendendo ou eu estou aplicando uma palavra, vai soar com talvez um pouco mais agressivo. E saber ter esse tom, né, esse cuidado para que a gente não fira ninguém, não ofenda ninguém, como a pastora acabou de dizer, não é nada sobre nós, né? É tudo sobre Deus e as pessoas. O Senhor nos confiou pessoas e a gente tem que tomar esse cuidado. Não é sobre a nossa aparência, não é sobre o nosso nome, não é sobre a nossa evidência ou tanta força que nós temos. As mulheres são fortes e elas são corajosas, mas não é sobre isso. Não é sobre mostrar toda essa força. Não, é sobre revelar Jesus através das nossas atitudes. E para isso a gente tem que ter muito, muito cuidado, muita temperança, né? Tem saber ouvir mais, falar menos, porque a palavra aplicada no momento correto, ela vai soar como sabedoria. Então, se nós não soubermos ter esse controle emocional, isso eu digo aqui para todas as mulheres, dentro de casa, como esposas. Ah, agora estou posicionada, estou orando, que todo mundo tem que me obedecer, porque eu sou a única que oro nessa casa, só eu que oro, na verdade, nessa casa, e eles têm que me respeitar, e não é por aí. Não é nesse sentido. É um posicionamento debaixo de submissão e, ao mesmo tempo, armadas ao dente em toda a sua esfera, mas também com cautela, com sensatez, né, com leveza. E eu acredito que nós chegaremos ainda muito longe se nós, mulheres, soubermos usar a força que nós temos, não para destruir, mas para levantar pessoas. Porque nós temos essa força tão grande que nós podemos, inclusive, derrubar pessoas. E eu estou dizendo isso até mesmo aos nossos maridos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, as mulheres que estão aqui assistindo, a sua força não é para derrubar ninguém, a sua força é para levantar. Então, que a gente use a força, a coragem, tudo isso que Deus tem nos dado, tem nos entregado, toda essa liberdade que Deus tem nos dado para levantar os nossos maridos, levantar os nossos filhos, assim como a mulher de Provérbios 31, o marido era conhecido às portas da cidade, aquela mulher não se cansava, ela era a última que se deitava, ela era a primeira que acordava, ela trabalhava fora, ela cuidava da casa, e ainda dava tempo de poder levantar o marido, cuidar do marido e mostrar o quanto ele era importante, né? E as pessoas conheciam o testemunho do marido por causa dessa mulher tão forte, tão corajosa. Então, que a gente use a nossa força de uma forma correta, né? Com leveza, senão a gente não precisa derrubar ninguém para poder aparecer. Pelo contrário, Deus vai fazer isso. Amém. Amém. Eu tive um pastor, na verdade, meu mentor, ele dorme no Senhor, pastor Elias Batista Raimundo, na verdade, também pastor do pastor Elton, no passado, pastor do pastor Alexandre Bonini, e foi a minha primeira liderança aos 16 anos de idade foi dada por ele, e ele tem uma frase que eu carrego comigo, que ele falou que o líder, quanto mais nós, pastores, as nossas palavras, ela realmente têm poder de destruir. Então, o líder ele tem que pensar muito antes dele falar. E se ele tem que optar, eu gravei muito isso, se ele tem que optar em errar por acreditar na sua ovelha, no seu membro, ou errar por não acreditar, que ele erre em acreditar. Porque uma vez que ele erre julgando, condenando, ele vai deixar uma marca
que muito provavelmente pode ser irreversível, porque realmente quanto mais é dado, mais é cobrado, e quanto mais numa posição de liderança. As nossas palavras podem causar morte, causando morte espiritual nas pessoas. Certamente o sangue delas também serão cobrados sobre nós. Por isso nós precisamos ter esse equilíbrio, nesse controle, como as pastoras têm colocado de uma forma muito precisa. Pastora Márcia, dentro desse contexto de preconceito, humilhação, como a senhora vê essa temática também? De preconceito? Eu acho que nós já Isso, avançamos muito, pastor. Mas sempre vai glória a Deus. existir, né? Nós nunca vamos agradar a todos, nunca. Vai existir preconceito não só em relação a mulheres no púlpito, mulheres numa liderança, mas em todas as escalas, né? Isso sempre vai existir. Mas o que é mais importante é nós sabermos quem nós somos em Deus. E que nós não estamos ali para agradar o homem, mas estamos ali primeiramente para agradar a Deus. Ele que nos chamou, ele que nos usa, ele que nos capacita, não há nada que tenha em nós algum valor se ele não derramar em nós. Nós somos como um vaso de barro na mão do olheiro, então estamos sempre. E Deus é tão maravilhoso, né? Porque nós não estamos prontos nunca, independente do cargo, independente da forma com que a igreja nos vê, né? Como pastora, como diaconisa, como líder. O Senhor nos enxerga ainda como alguém que ele está ali aperfeiçoando, melhorando cada dia, à medida que nós vamos nos submetendo às mãos do olheiro. E isso é lindo, porque mostra o quanto nós somos dependentes dele. Quando a gente acha que já caminhou muito, ainda tem um longo caminho pela frente. E isso é maravilhoso, né? Porque ele que faz, ele que derrama aquilo que tem de mais precioso em nós. Então, quando nós caminhamos nessa direção, em descer a olaria e ser trabalhado por Deus, para que nós venhamos exercer cada vez mais, cada vez melhor aquilo que ele nos confiou, né? Nos chamou para fazer, que é cuidar do seu rebanho, cuidar das suas ovelhas. E nós precisamos saber que nós somos muito vistas, nós somos mulheres que, com a nossa posição, nós inspiramos outras mulheres, né? Assim como no meu trabalho, né? Eu sou fonoaudiólogo, estou ali inspirando outras pessoas, eu estou inspirando os meus filhos dentro de casa, eu estou inspirando uma geração, eu estou inspirando uma geração de mulheres, eu estou inspirando uma igreja. Então, quando nós estamos ali falando para muitas pessoas, nós precisamos tomar muito cuidado, né? O que nós estamos passando? Quem nós estamos revelando? Porque a mulher, pastor, ela é aquela que ela quer resolver tudo, né? Ela dá banho no menino, ela coloca os outros para a escola, ela faz comida, ela resolve os problemas do celular, ela faz tudo ao mesmo tempo. E ela vai dando conta, vai quebrando alguns pratinhos, vão deixando algumas coisas que não são importantes, tão importantes. Ela vai vendo o que é prioridade e ela vai ali dando conta. E nós precisamos tomar muito esse cuidado dentro da igreja, né? Eu estou como pastora na igreja Belen Church com meu marido, mas eu entendo a autoridade dele na igreja, eu entendo a autoridade dele sobre a minha vida, então eu entendo que o Senhor, ele vai dar para ele, sabe? Por mais que o Senhor fale comigo, eu vou falar isso com ele, não vou tomando decisões, porque eu respeito aquilo que o Senhor derramou na vida dele. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão, pastor, nós vamos ficando muito autoritários, porque a gente dá conta, vai fazendo, vai tomando e a gente dá conta, vai fazendo, né? E a gente tem um olhar muito diferente dos homens, não é que é melhor nem pior, a gente percebe coisas às vezes que os homens não percebem. O Espírito Santo vai nos dando discernimento que nem sempre os homens percebem, porque eles olham assim numa visão total, a gente olha, a gente já sabe que aquela pessoa ali, olha, toma cuidado, não é uma pessoa confiável, a gente vê coisas que às vezes eles não conseguem enxergar. Então, mas nós precisamos ter muita humildade em relação a isso, porque senão todas nós podemos entrar num lugar que Deus não nos chamou para estar e podemos colocar a perder tudo aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Quando nós olhamos para a palavra, ela diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela constrói o seu lar. Não é com tijolo, com cimento, com pedras. Ela vai edificando com valores eternos, com verdade, com caráter, ela vai edificando com a palavra de Deus, ela vai edificando com a sua obediência. Mas o mesmo poder que o Senhor dá para destruir, na mesma mulher também tem a mulher tola. Então tem a mulher sábia que edifica e tem aquela mulher tola que destrói com as suas próprias mãos. Então nós podemos destruir a nossa própria casa com as nossas palavras, com o nosso temperamento, se não for moldado pela palavra de Deus.
podemos destruir os nossos filhos, podemos fazer com que os nossos filhos se afastem da igreja e se afastem de Jesus, porque nós estamos revelando um Jesus que eles não têm prazer em conhecer dessa forma. Então, assim, nós precisamos ter muita sabedoria, porque nós carregamos o reino de Deus. Então, independente do ambiente que nós estamos, nós temos uma missão: carregar o reino de Deus. Então, as pessoas vão estar olhando o reino através da nossa forma de falar, da nossa forma de falar com o nosso marido. Interessante que tem mulheres na igreja que falam assim: pastora, a senhora me ensina calada. A senhora me ensina, porque às vezes eu sei que a senhora pode falar alguma coisa, a senhora se cala e deixa o seu marido falar, deixa ele tomar frente. Porque eu entendo que a minha posição sempre é deixar o Espírito Santo à frente, né? Porque senão o nosso eu, ele vai querer as nossas emoções. E nós estamos vivendo um tempo que as emoções estão muito destruídas, pastor. As emoções das mulheres estão acabando com o chamado delas. A emoção das mulheres, as emoções estão destruindo os lares, destruindo as famílias. Então, assim, tem mulheres que vêm carregando o passado até hoje e elas justificam o que elas estão vivendo por algo que elas viveram no passado. Então, a gente precisa deixar para trás e entender que o Senhor está nos levando para um novo tempo, para uma nova estação, para coisas novas, que nós só vamos entrar nisso que já está pronto se nós deixarmos a bagagem do passado para trás. E às vezes o seu passado é uma mulher tola. Mas entre numa nova estação. O Senhor te chamou para ser uma mulher sábia, para construir coisas maravilhosas em Deus. Então é isso. Preconceito sempre vai ter, sempre vão te tacar pedra, sempre vão te julgar. Mas quando você está com os olhos voltados para Jesus, servindo o seu Senhor, as vozes são apenas ruídos. Eu não estou aqui diminuindo nenhuma opinião alheia, mas quando eu estou diante do meu Senhor, eu entendo que Ele me chamou. Então eu devo obedecer a Ele. Né? Porque nem Jesus agradou a todos, né? Jesus não agradou a todos nessa terra, ele santo, sem pecado. Então, assim, eu preciso agradar a ele, que automaticamente eu vou estar fazendo algo que agrada o reino de Deus. Amém. Eu tive um pastor Cândido dos Santos, da Igreja de Nova Vida, ali em Parada de Lucas. Eu lembro que ele falou assim: Vitor, eu era diácono. Ele falou assim: Vitor, você tem que prestar muita atenção no que a sua esposa te fala. E se as pessoas falarem que você tem que ir para a direita e quando você chegar na sua casa, sua esposa sentar contigo e falar, vai para a esquerda, aí ele falou assim: me escute, ouça a voz da sua esposa. Sabe o que meu marido fala? Se você não ouve o Espírito Santo, ouça sua mulher. Meu marido fala que agora eu estou ouvindo a minha mulher e eu estou me dando melhor, ele fala. Exatamente. Porque por isso que diz que quando se fecha as cortinas, né, do púlpito, eu estou falando como analogia, e você vai avançando no ministério, quando conclui o ministério, o que sobra não é no tom pejorativo, e as senhoras eu sei que entendem muito bem, é a sua esposa. E se você não tiver o homem, a sabedoria de ouvir a sua esposa e manter a base elementar da igreja, que é a sua família, no final de tudo não sobra nem a sua família. E você não terá sido um sucesso. Eu me lembro de uma vez eu pregando aqui na minha igreja, na IBR Lisboa, já tem uns 2 anos isso, foi uma coisa interessantíssima. Porque a minha esposa, normalmente, quando eu vou pregar, ela fica já numa posição estratégica, que ela vai olhando todos os detalhes e depois, quando chega em casa, ela me coloca no banquinho da disciplina. E aí, esse dia, com a pregação, sabe, pastor Anabela, foi aquela pregação que na minha concepção, céu desceu, aí todo mundo, pastor, que pregação benção, que não sei o quê, mas quando eu cheguei na porta da igreja, minha esposa, ela virou e falou assim: o que você pregou? Você tá maluco? Você tem ideia do que você pregou? Aí eu olhei, eu levei um susto. Eu falei: o que eu fiz? Porque eu saí daqui, todo mundo, parabéns, sei o quê. Aí ela começou a pontuar as coisas. Eu falei isso, ela falou, você tem que tomar cuidado. Então, se a gente não tiver a humildade de ouvir a nossa esposa, porque é o farol. E muitas das vezes, pela arrogância e a prepotência de muitos homens, a gente acaba tendo o nosso ministério destruído, a nossa família destruída, porque a gente não ouviu a nossa esposa. É claro que o homem ele precisa sentir essa segurança, como as senhoras vão colocando muito bem, de ouvir e saber que está vindo uma mensagem, uma orientação sensata também da esposa, porque infelizmente, como as senhoras estão colocando perfeitamente bem, infelizmente algumas mulheres, elas às vezes se posicionam de uma forma que não é adequada, e às vezes o esposo ele quer olhar e falar assim: eu posso confiar se essa palavra vem da razão ou da emoção? É verdade. Se, sabe?
sabe, eu não sei se a minha colocação aqui não está sendo devida, pastor Arabella. Não é mais ou menos isso, porque o marido também precisa sentir essa confiança, essa segurança de que está vindo um bom conselho da esposa. É mais ou menos por aí, pastor Arabella. Eu estou muito à vontade, porque são pastoras que estão pastoreando há anos aí. Não, não, basicamente é. Falando do meu ponto de vista, vamos lá, eu acho sim que o papel da mulher é muito importante, dar dicas e conversar, porque isso é um relacionamento. Eu sempre falo que a balança de Deus é justa, então tem que ter um equilíbrio, né, de ambas as partes. É uma via de duas mãos, né, uma via dupla, o dar e receber, e o saber receber também, né, que é muito importante. É, agora, em relação àquilo que o pastor falou de um pouquinho de preconceito, eu não sinto isso, pastor, vou ser muito sincera. Alguns anos, eu estou em Portugal e alguns anos atrás senti, alguns bons, muitos anos, mas como eu tenho 16 anos, né, faz parte, né, pastor? Mas assim, eu não sinto isso porque eu sou uma mulher bem resolvida comigo mesma. Eu entendo qual é o meu chamado dentro da IBR. E eu sempre falo algo que é muito interessante, cada um no seu quadrado. Ah, pastora, mas isso não é bíblico. É, sim, senhora. O apóstolo Paulo fala, cada um fica no ministério para o qual foi chamado. Então, se cada um respeitar o seu espaço de atuação, gente, seja mulher, seja homem, vai funcionar muito bem o corpo e o benefício será muito bom, porque o crescimento será muito mais rápido, não tão lento, devido a uns quequezinhos que são muito pequenininhos, mas às vezes são pedra de tropeço. Então, eu sei que uma mulher bem posicionada, equilibrada no seu espaço, ela trabalha muito bem. Vou dar um exemplo. Nós crescemos bastante dentro da igreja, nós somos uma igreja grande hoje para o espaço que nós temos, porque a nossa igreja nova está em obras. E o que é que nós tivemos que fazer? Aprender a trabalhar num espaço pequeno, sendo uma igreja grande. E eu tinha uma irmã, eu não sei se ela está assistindo por aí, mas pronto, depois eu te ligo, eu te amo e a gente conversa. Mas eu tinha uma irmã que falou assim para mim, pastora, eu preciso daquela sala. Aí eu falei assim, na verdade, eu acho que a gente precisa daquela sala. Aí eu vim para casa, Deus ministrou ao meu coração assim um bálsamo. Eu falei, eu não preciso daquela sala, porque eu não vou entrar naquela sala, eu não vou fazer nada com aquela sala. Aí eu liguei para a irmã e falei, olha, não vamos mexer com aquela irmã, porque ela faz tão bem o trabalho dela naquela sala. E se eu pegar aquela sala, eu vou arrumar um problema enorme dentro da igreja. Então, resultado, a irmã está na salinha dela, trabalhando lindamente bem, e está todo mundo feliz, pastor. Então, quando nós temos esse equilíbrio, a balança justa, sermos justas, né? Com os outros, com nós mesmos, é muito importante. Não só sobre nós, não só sobre os outros, mas um todo, porque é corpo, não tem como, é um todo. As coisas vão funcionar muito bem, pastor. Eu não sinto, eu falo de mim, tá? A minha realidade aqui é outra. Eu não sinto que ou seja, o diminuir do papel feminino. Eu não sinto, porque as mulheres aqui têm espaço para trabalhar, elas sabem muito bem. E o pastor sabe, né, que eu não sou de fazer evento, faz evento segunda, terça, domingo, faço um por ano. E elas estão sempre me pedindo, pastora, vamos fazer evento e tal. Aí eu pergunto, olha, vocês vão cooperar? Então vamos embora. É para dar trabalho? Não é para dar trabalho? É para crescer junto? Então vamos embora. Então, pastor, eu não sinto isso nem dos homens, porque eu posso falar de mim. Eu sou muito respeitada dentro da minha igreja. Mas eu acho que isso é uma semente, porque eu aprendi a respeitar o espaço dos outros. Embora eu quisesse aquela sala, mas é da menina, não é minha. Sim, eu lembro aqui, porque eu tenho certeza que eu sou pelo menos umas 3 vezes mais velho que vocês, que os mais Oh, meu velhos Deus. das mulheres. A gente deve ter 21 anos de idade. Então, eu lembro que eu sou de uma época, pastores, que as mulheres não subiam no púlpito, as mulheres não tinham voz. Então, por que eu estou trazendo isso e fecho esse ponto? É porque, de fato, existia e existe esse preconceito, e como vocês muito bem pontuaram aqui, a minha forma de reagir a isso que precisa mudar, e graças a Deus nós temos muitos avanços, tanto que hoje nós temos muitas mulheres que são pastoras, mas isso é um outro tema, mas que existe, mas graças a Deus, dia por dia nós estamos superando isso.
E eu lembrei de uma coisa, eu até falei, eu vou trazer isso para lá. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu acredito que todas as pastoras, talvez a pastora Anabela, por não ser brasileira, não conheço, a pastora Antonieta Rosa, que é uma pastora que Conheço, é muito conheço. conhecida da igreja, conhece. Eu sou Sim. da época que eu ia lá na Vila da Penha, eu era menino, a pastora Antonieta Rosa, ela dirigia a igreja. Ela é a pastora da igreja, mas só que nessa época ainda não se ordenava pastora, aquela coisa toda. E a gente lembra, eu lembro de eu chegando na igreja ali, na Vila da Penha, o esposo dela, ele abria e fechava o culto, porque na filosofia da igreja, o homem ele precisava fazer essas coisas. Por que eu estou dando essa nota? Porque nós tivemos realmente avanço e essas coisas elas aconteciam. Se era cultura, se era uma época, graças a Deus nós avançamos, evoluímos muito, a nossa mente ela tem mudado muito, temos crescido e tem se tornado muito melhor, porque na verdade a mulher ela tem sim o papel fundamental dentro do reino, como já está provado, e graças a Deus por isso. Mas dentro dessa questão toda, eu queria saber, pastora Débora, esses desafios que nós temos nos dias atuais, quais são? O que a senhora elencaria como mulher, como mulheres, os maiores desafios que as mulheres enfrentam no tempo presente? Olha, eu acredito que vamos voltar para a questão emocional, né, das mulheres. As mulheres elas têm uma tendência muito maior hoje de se desestabilizarem emocionalmente, né, devido a nós reagimos diferente às coisas, né? Os homens são mais razão, né? Os homens são mais pé no chão. As mulheres, elas tendem a ser um pouco mais emotivas diante das adversidades, diante das situações. Então, hoje, muito do que tem travado muitas mulheres, assim como as pastoras já mencionaram aqui, é esse desequilíbrio emocional, né? Eu vejo muitas mulheres talentosíssimas, com capacidade de fazer muitas coisas e já estarem hoje, inclusive, em outros níveis em Deus, dentro do ministério, dentro de suas próprias casas e até mesmo profissionalmente, mas estão sendo barradas pelo emocional, né? Não conseguem gerir as emoções da maneira que deveria gerir e acaba destruindo toda a sua casa, a sua carreira, inclusive. Muitas mulheres que não conseguem ir avante nas suas carreiras, elas não conseguem terminar aquilo que elas começam por causa da emoção, né? Surge a dificuldade, surge o problema e não sabe gerir isso, não sabe administrar isso. E como a pastora Márcia também mencionou, quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, porque quer fazer tudo e vai pegando um monte de coisa, um monte de responsabilidades, achando que é a super mulher. E nós não somos super mulheres, nós não somos e nem devemos ser, né? Deus não nos chamou para sermos super mulheres, Deus nos chamou para ser filhas, entendeu? E eu amo ser filha, eu quero continuar sendo filha. Filha depende do pai. E quanto mais nós dependemos do pai, mais equilíbrio emocional nós vamos ter, porque nós sabemos quem é a nossa referência, nós sabemos quem está acima de nós, nós sabemos para onde nós estamos indo. Então, quando você tem essa referência de pai, você é curado na sua, né, as mulheres curadas na sua paternidade, e ela sabe que ela é filha, ela sabe a quem recorrer, ela não fica desequilibrada, né? Ela não deixa que as circunstâncias a sucumbam, porque a nossa condição temporária, porque nós vamos sempre ter dificuldades que são temporárias. Nós vencemos uma batalha aqui, amanhã teremos uma outra batalha. Isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã, da nossa jornada até a volta de Jesus. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Nós passaremos por essas lutas e são totalmente necessárias para o nosso crescimento. Nós não crescemos no conforto, nós crescemos na adversidade. Nós não crescemos quando as coisas estão indo bem, não, nós crescemos quando as coisas começam a ficar ruim. Por quê? É dentro da escassez, é dentro das dificuldades que a nossa criatividade ela é ativada, que o nosso potencial ele vai sendo evidenciado, que nós conseguimos ideias, estratégias, é quando nós estamos passando por dificuldades. E não quando nós estamos no conforto, quando as coisas estão indo super bem. E aí é onde muitas mulheres estão tendo dificuldades, esse é o maior desafio. Um dos maiores dos meus atendimentos estão relacionados a isso, a crises emocionais, que elas não conseguem gerir quando as coisas começam a sair do lugar. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise com um filho, pode ser uma crise no casamento, pode ser uma crise na carreira, pode ser uma crise, inclusive, na saúde.
várias áreas, apesar de a mulher ser muito forte, mas se ela não souber gerir as emoções dela pode colocar tudo a perder, né? Então hoje esse maior desafio é que nós mulheres possamos colocar toda a nossa ansiedade, né, aos pés do Senhor, crer que Ele é o Pai e Ele está cuidando de todas as coisas, que nada foge do controle dele, Ele não perdeu o controle, Ele não desperdiça nada, Deus não desperdiça nada do Aleluia. que acontece na nossa vida, nenhuma luta, nenhuma tristeza, nenhuma lágrima. Deus aproveita tudo. Se tem Amém. alguém que aproveita tudo, esse é Deus. Isso é Amém. maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque tudo gera testemunho. Tudo torna testemunho. No final, o nome dele é glorificado. No final, vidas são salvas e uma geração é alcançada porque alguém passou, gerou um testemunho e hoje ela tem, porque você só tem autoridade sobre aquilo que você vence. Então, à medida que você vai vencendo coisas, você vai adquirindo autoridade, autoridade, autoridade. Então, é totalmente necessário nós passarmos por lutas, mas precisamos ter equilíbrio emocional e nós vamos encontrar isso no Espírito Santo, esse equilíbrio. É isso. Essa a percepção que eu estou tendo dentro da fala das pastoras, não sei se eu estou percebendo errado, que então a gente poderia dizer que um dos maiores desafios, talvez para as mulheres, seria gerir essa questão emocional. Eu me lembro que a doutora, a pastora Joyce Meyer, tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente, né, que ele vai tratar um pouco disso. E também um estudo comprovado vai dizer que 70% das lutas que nós enfrentamos, eles só acontecem dentro da nossa mente, porque eles não são reais. Eu sei que eu estou nadando aqui no mar que a pastora Anabela, como psicóloga, conhece muito melhor que eu, mas pastora Márcia, e as pastoras certamente, mas pastora Márcia, então seria isso, um dos maiores desafios, talvez, da mulher seria gerir essa parte emocional? Se sim, como fazer isso? A gente sempre espiritualiza. Eu volto a dizer, eu sou de uma época que a gente falava assim, de ir para o psicólogo é não acreditar no poder de Deus. E a gente tudo, sabe? Eu sei que só eu que sou dessa época. Sabe, tudo era poder de Deus, a gente não poderia recorrer. Eu me lembro quando eu fui uma vez, porque eu tenho fibromialgia, eu fui ao profissional de saúde, e a doutora, ela falou comigo assim, você vai ter que ir se consultar no psiquiatra. Eu falei, eu? A gente coloca ali em dúvida, tipo assim, mas eu sou crente, mas isso tudo é por causa do histórico que a gente tem. Mas então, pastora Marcela, como tratar isso, essa questão emocional? Só oração? A oração não é suficiente? Claro que eu estou provocando. Eu acredito que nós estamos diante de um tempo, de uma sociedade em que nunca experimentamos uma sociedade tão doente emocionalmente. Hoje você vê no CID, no Código Internacional de Doenças, doenças que você não via antes, né? Doenças emocionais, psíquicas, enfim. Diante de tudo que a gente está vivendo, e isso é muito comum nas igrejas. Mulheres que estão, pastor, eu costumo dizer, elas estão no mesmo capítulo da vida delas há anos. Sabe a mulher hemorrágica? Por 12 anos, aquela mulher, ela abria, ela vivia a mesma cena todos os dias. Uma mulher limitada emocionalmente, socialmente, fisicamente, financeiramente. Essa mulher não podia ter sonho, essa mulher não podia sonhar em ter filho, em ter uma família, por causa de toda a sua limitação. E física e emocional, porque uma mulher com uma doença no físico, e diante de tantas limitações, é uma mulher com uma doença na alma, nas emoções. Mas então, durante 12 anos, aquela mulher ela acordava, ela vestia a mesma roupa. Eu sou uma mulher hemorrágica. Eu sou uma mulher hemorrágica. E eu costumo dizer que tem mulheres que estão vivendo o mesmo capítulo, o mesmo rótulo, há décadas. E elas não conseguem sair desse lugar. Porque o primeiro passo para o Senhor agir na nossa vida é a decisão. Aquela mulher, ela teve que romper não só com uma multidão externa, de olhares, porque ela não podia estar naquele meio, ela não podia tocar em ninguém, mas ela teve que romper com uma multidão na sua alma. Vozes internas que falavam, você não pode estar aqui. A sua vida não vai mudar. É mais uma porta aqui frustrada. Mas quando ela olhou para Jesus, ela falou assim, se ao menos eu tocar, eu serei curada. Aquela mulher estava repetindo o futuro dela. Eu posso sair desse lugar. Eu posso sair desse lugar. A questão é que muitas mulheres estão com o mesmo discurso. Ah, porque eu sou assim, porque fizeram isso comigo, porque a minha infância foi dessa forma, porque o meu pai, eu fui abusada, porque o meu pai me abandonou. A gente não está invalidando a dor de ninguém, mas a gente está olhando para um Deus que pode todas as coisas e pode levar para o melhor capítulo da sua vida.
Só que tem mulheres que precisam decidir sair desse lugar, decidir romper essa multidão na tua alma. Eu costumo dizer são os gigantes invisíveis. O gigante Golias foi um gigante visível que Davi teve que enfrentar, mas o maior gigante que ele teve que enfrentar foi um gigante invisível. Foi ele dizer para ele o seguinte: eu posso ser pequeno, eu posso não ter armas, eu não posso ter roupa adequada para a guerra, mas eu tenho um Deus que é maior que esse gigante. Então elas precisam entrar nesse lugar que Deus tem para elas, primeiro na mente. O homem é aquilo que ele imagina na sua alma. Então ela precisa primeiro declarar com seus lábios, profetizar uma nova estação, um novo tempo. Eu posso todas as coisas naquele que fortalece. O Senhor tem um novo capítulo para minha vida. E tem mulheres que estão aprisionadas. Então tem mulheres que precisam de fé, né? Mas tem muitas que precisam ir para o psicólogo, porque o Senhor, a Bíblia diz que toda sabedoria e conhecimento vem do Senhor. Ele tem toda a sabedoria e conhecimento. Então ele capacita, como ele capacita no meu trabalho. Eu tenho inúmeros testemunhos do Espírito Santo me direcionando de como conduzir com cada paciente. E assim, não tem a ver, sabe, com aquilo que eu conheço, mas tem a ver com aquilo que o Espírito Santo vai me conduzindo. Então, o Senhor capacita os profissionais. Temos profissionais maravilhosos. Agora, eu indico procurar um psicólogo cristão, tá? Porque tem que ser um homem, uma mulher que tem valores, né? Valores de reino acima de qualquer conhecimento terreno. Então, tem pessoas que precisam procurar ajuda sim. Às vezes é questão hormonal, gente. 40 a mais, tem que tomar remédio. Eu costumo dizer que a bolsa que eu estou ostentando hoje, pastor, a bolsa de uma mulher depois de 40 que ela ostenta é a bolsinha de remédio, de vitamina. Tem que Tem fazer, que suplementar. tem que suplementar, pastor, porque a gente vai perdendo a memória, vai ficando irritado. Não dá. É um outro mundo. Então, não é demônio, é hormônio. Entendeu? Sim. E tem coisa que realmente é espiritual, entendeu? Quebrar maldições hereditárias na sua vida, maldições que vêm de geração em geração. Então, eu acredito, mas que tudo começa com o espiritual, porque é o Senhor que tem que te dar direção, entendeu? Porque às vezes você indica para o psicólogo, a pessoa não quer. Ela tem que ir para o seu secreto. E ter tempo com Deus secreto, que a mulher quer fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu te falar, não dá para equilibrar todos os pratinhos. Vai ter semana que você vai ficar sem unha, sem fazer, sem cabelo. Mas o que é prioridade na sua vida? O que importa é você não quebrar os pratinhos que são prioridade. Agora, outros vão cair, vão ficar para trás. E a gente, foi o que a pessoa falou, não tem que dar conta de tudo. Não tem. Não precisamos dar conta de tudo. Precisamos dar conta daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. É a nossa casa, nossos filhos, é a igreja, é o seu momento de filha, que esse é em primeiro lugar, o seu devocional, o seu tempo no secreto. Então, eu acredito que o maior desafio é a mente humana. É o nosso maior campo de batalha. Me ocorre aqui agora, pastores, e eu vou fazer uma pergunta me colocando no lugar da pessoa que está nos assistindo aqui agora, e que ele fala, não, tudo bem, eu entendi que tem questão almática, né? Tem questão psicossomática, tem questão espiritual envolvida, mas eu não sei identificar. Eu estou aqui nesse papel dessa pessoa que está nos ouvindo aqui. Pastora Anabela, será que talvez nós, como igreja e líderes, fazendo talvez um pouco dessa minha culpa, também não estamos sendo capazes de identificar para os nossos membros, para as nossas ovelhas, e orientar de forma correta, ou melhor, a gente tem um jargão que a gente usava no Brasil, que a gente falava que usava no Brasil, usa no mundo inteiro, mas a gente usava muito isso quando estava no Brasil, é que a nossa igreja, as igrejas, elas parecem aquele hospital de emergência. A pessoa entra lá, mas muitas das vezes falta algum tipo de remédio. Será que, às vezes, essa questão do nosso membro, que ele não está sabendo identificar, também acaba sendo corroborada por lideranças que estão também chamando tudo de demônio, quando é questão psicológica, quando é questão almática? Será que é uma viagem minha ou talvez possa ser também por esse lado? Então, vamos lá, pastor. Tudo está conectado porque somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, eu sempre falo, nós somos a geração que trata sintomas, mas não vai direto ao problema. Não adianta tratar sintomas sem ir à raiz do problema. Eu falei isso na nossa reunião na quinta-feira. Existe uma geração, nós nos incluímos porque somos uma família cristã, não tem como arrancar e sair fora.
que está intoxicada por excesso de medicação para sintomas. O que é isso? Qualquer dor que eu tenho acesso a algo. Vou dar um exemplo: campanha. Às vezes nós não precisamos de uma campanha, às vezes nós precisamos de posicionamento. Mas olha só, a pastora está a dizer que a gente não deve fazer. Não, não é isso. Mas existem pessoas que não conseguem viver sem isso. Pessoas que não vivem sem isso, na realidade, elas se tornam pessoas místicas dentro da casa do Senhor. Posso entrar no espiritual aqui, pastor? Vocês ficam à No outro vontade. campo, pronto. Se tornam Só pessoas dá uma nota rapidinho, místicas. só uma nota. Essa questão mística, o pessoal que está assistindo aí, ela foi muito bem detalhada na nossa live anterior, que a gente falou sobre o ocultismo dentro da igreja, pegou fogo esse negócio. Mas eu sei que a Uau. senhora vai explanar aqui resumidamente, mas a gente detalhou lá também. Mas vai, pastor. Então, vamos lá. O misticismo está em eu criar dogmas acerca de intercessão, de oração, de departamentos. A minha vida não muda por eu estar na igreja todo dia. A minha vida muda quando eu recebo o alimento, a palavra, e eu coloco em prática aquilo que eu recebo. Não adianta eu receber, não colocar em prática e me posicionar na casa do Senhor para viver milagres. Não existe isso. Então, nós somos a geração que pedi e não recebeis porque pedis mal. E eu sempre falo, melhor oração deixada de modelo através de Jesus é Pai nosso que estás no céu. Na realidade, nós teríamos que tirar o Pai e colocar governo nosso que estás no céu. Por quê? Porque quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que ele diz, assim na terra, seja feito na terra, como no céu. Então, o que acontece? As pessoas querem buscar do céu para fazer aqui na terra, criando os dogmas, e na realidade, pastor, esse misticismo, ele está alinhado com religiosidade. Por isso que existem pessoas que entram nos ambientes e elas ficam desconfortáveis porque não é o ambiente que ela acessava no passado, porque ela não está preparada para viver no novo. Ou seja, ainda é o povo do deserto. Ao invés de entrar em Canaã com a nova geração de Josué, ela está 40 anos vivendo ciclos repetitivos, padrões repetitivos. Quero deixar uma dica para quem está assistindo. Como identificar isso? Veja o que se repete a nível de enfermidades, a nível comportamental e de ações, palavras que te fazem lembrar os seus parentes, avó, bisavó, situações que o seu tio ou seu avô, tetravô, viveu lá atrás. Você vai ter capacidade de identificar ciclos, padrões, identificando como? Com os sintomas repetitivos que apontam para a raiz de um problema. Lá está. Não adianta querer resolver sintomas sem ir à raiz do problema. Quero frisar aqui também, pastores, não sei se vocês já ouviram falar no Dr. Miles Monroe. Ele já faleceu, já descansa em Deus, mas ele escreveu livros tremendos, e ele era formador de líderes da Bahamas, mas morava nos Estados Unidos. Então, quando ele deu um estudo dele sobre a mente, voltando através da mente, Cristo não é o cabeça da igreja e nós não somos o corpo? Pronto. Então, ele falou que nós precisamos entender que se Cristo é o cabeça, antes de eu querer conhecer as atuações de Cristo, o milagre, o poder, a virtude, eu preciso de saber como Deus pensa. Porque aí eu vou ter qualidades para pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus. Porque todo filho tem que ter características do pai. E assim como nós somos filhos de Deus, precisam de existir características em nós que remetem para Deus. Tem pessoas que olham para nós e dizem, você é diferente. Por quê? Porque há alguma característica sua que aponta para o pai que é desconhecido para essa pessoa, mas que mostra a diferença que há em você. Então, quando o Dr. Miles Monroe falou sobre o estudo da mente, aí nós entramos em neurociências, o cérebro eu amo estudar o cérebro, porque existem capacidades em nós. Nós usamos uma porcentagem mínima, e glória a Deus, né? Porque se usássemos tudo, seríamos uma bomba atômica explosiva. Mas tudo isso, nós vamos ativando áreas do nosso córtex, vórtex, frontal. Nós vamos ativando com maturidade, com as experiências e com as dores da vida. Ou seja, eu não anulo dores, eu sei que elas existem, mas eu também sei que existe um antídoto para as minhas dores.
Jesus é o antídoto para as minhas dores. Então, quando eu entendo e tenho capacidades de olhar para o problema e entender que eu tenho um escape, eu tenho saída, eu tenho como agir no meio disso, eu mostro que eu sou uma pessoa madura. E nós precisamos de clientes mais maduros. Pastor, quando o pastor mencionou sobre a liderança que não está tendo capacidade, então aí nós colocamos maturidade versus imaturidade. Nós temos imensos líderes imaturos, eu falo isso com todo respeito. Por quê? Porque houve uma época que era moda ser pastor. Eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Querer ser pastor todo mundo pode ser. Porque, em primeiro lugar, se a pessoa não souber pastorear a sua casa, não é digna de pastorear a casa de Deus. Porque uma pessoa que não tem excelência dentro, não quer exercer excelência fora. Então, nesse tempo e nessa época, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Aí passou uma época, eu quero ser cantor, eu quero ser isso. Depois voltou de novo, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Só que antes de nós sermos pastores de alguma coisa, nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. O pastorear é um ofício, é um título que nós carregamos. Eu não nasci pastora, meu nome é Anabela da Rocha, meu nome não é pastora Anabela, meu nome é Anabela da Rocha. Então eu sei como atuar no meu pastoreado, sei quando eu sou pastora, sei quando eu sou esposa, sei quando eu sou filha, sei quando eu sou irmã, porque eu tenho irmãos mais velhos do que eu. E isso vai criar o quê? Um bom relacionamento em todos os ambientes que eu entrar. Eu tenho famílias muçulmanas, indianas, eu tenho famílias, temos macumbeiros na minha família e todos me respeitam porque eu sempre respeitei a escolha de cada um. E a maior parte, ou seja, a melhor forma de ganhar alguém não é você ficar falando, porque para quem não entende, para quem não tem entendimento, não vai entender a sua linguagem. Então, não tem como nós trazermos uma linguagem do reino para quem vive em um campo totalmente diferente do nosso. Mas as suas atitudes vão falar muito mais que as suas palavras. Pastor, eu já ganhei pessoas. Esta semana eu ganhei muitos chineses, porque eu estou indo para a China, então eu já fui estudar a China. Eu sou uma pessoa que já estuda os antepassados, a cultura, para saber. Eu vou chegar na Terra e também já falo chinês também, já, pastor, já, que é de Deus, né? Então já vou chegar na Terra sabendo culturas, atitudes, o que eu posso, o que eu não posso, e eu não vou lá para mudar nada. O Espírito Santo vai mudar, porque quando eu piso na Terra, aquilo que eu carrego, aquilo que está em mim, que habita na casa, me dá a terra por herança. Então eu não vou falar nada. E eu ganhei muitos chineses com um louvor que eu enviei em português. E eu só escrevi assim: música é um sentimento. Não adianta nós ficarmos olhando para a letra sem sentirmos nada. E eu quero entrar aonde? A maior parte das pessoas que estão na igreja hoje não tem a capacidade de gerenciar os seus sentimentos, devido a não entenderem ciclos, padrões que se repetem, não entenderem o seu papel na sociedade, não entenderem quem são, o seu papel na sua família. E essa falta de entendimento, nós podemos entrar lá em Provérbios capítulo 4, quando Davi dá uma orientação para o seu filho Salomão. Queres sabedoria? Pede a Deus. Inteligência? Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se não for sábia, a inteligência não serve para nada. Então, dentro da psicologia, estudar a mente, o cérebro é muito importante. Por quê? O que dá ordem para o braço mexer é o seu cérebro. A perna mexer, o seu cérebro vai conectar com toda a sua musculatura. Então, quando nós entendemos isso, nós cuidamos da nossa mente. Agora, trazendo para neurociências, nós temos a glândula pineal no centro aqui, e Cristo é o centro, cabeça. Então, estude a sua mente, veja os seus lugares de fraqueza, veja o tipo de pensamento que você luta diariamente, reforce as suas áreas de fraqueza, estabeleça limites. Outra coisa, um segredo aí para quem está assistindo. Não é todo mundo que deve ter acesso à sua intimidade. Existe um limite, uma linha de risco que ninguém pode passar. Em Londres nós temos Mind the Gap, que é o que? Cuidado com esse desnível, cuidado com ou seja, que há um ligeiro desfalque. Cuidado com isso. Por quê? Porque há um espaço que precisa de ser respeitado. Assim como deve ser respeitado para nós, nós também devemos respeitar o nosso espaço. E está aí. Nós queremos fazer muito para fora e esquecemos de fazer para dentro, tá, pastor? Amém. Ó, nós temos 5 minutos.
porque a gente falou em 90 minutos, já vamos aí para 85 minutos de live. Eu queria pedir uma conclusão das pastoras aí. Pastora Débora, eu queria começar com a senhora. Eu sempre peço no final assim, uma dica, uma orientação para essas mulheres e homens também que estão assistindo, que muitas das vezes não entendem o seu papel, porque quando nós falamos de papel, isso vale para homens e para mulheres, e que estão meio perdidos, muitas das vezes estão dizendo assim, eu nem sei o que eu estou fazendo nessa vida, eu não sei qual é a minha missão, qual é o meu chamado, mas eles acreditam, e eu tenho certeza disso, eles acreditam que Deus ele é poderoso, pode mudar a história e tudo mais, mas qual seria a dica que a senhora daria para essas pessoas que hoje estão dizendo assim, eu não consigo entender o meu papel, eu vou às igrejas, fico perdido, já tentei fazer um bando de coisa, não deu certo. Como é que a senhora fecharia aí nessa conclusão para essas pessoas que estão nos assistindo e vão assistir no gravado também? Olha, pastor, eu diria que aumentar o relacionamento com o Pai, porque sem relacionamento com Ele você pode ir para outra geografia, mudar de igreja, você pode tentar várias coisas e nada vai dar certo, porque sempre vai estar ali faltando algo, né? Um senso de vai faltar satisfação e isso só acontece na mesa com o Pai, né? Como a gente já falou aqui, né? As pastoras também já mencionaram, uma vida de devocional. Não dá para ficar um dia sem falar com o Pai. Não dá para passar um dia sem se relacionar com ele. Então, à medida que você se relacionar, você que está nos assistindo aqui, aumente seu relacionamento com o Pai. Quanto mais intimidade com ele você tiver, quanto mais mesa com ele, né? Todos os dias você tirar tempo para falar com ele, para ouvi-lo também. Não é só falar, é sobre ouvir também o que o Pai está querendo dizer. Nós vamos nos encontrando, nosso propósito, nós vamos descobrindo. Nosso propósito, ele já existe, né? Deus nos criou com propósito, mas o propósito você não conquista, você descobre ele. Então, à medida que você conhece o Pai, você vai descobrindo o teu propósito, você vai caminhando para o seu destino profético. Então, não tem como levar a vida sem esse relacionamento. E eu deixaria esse conselho a todos aqui, tanto homens quanto mulheres. Aumente seu relacionamento com o Pai e você vai saber o que fazer. Amém, amém. Pastora Márcia, sua Oi, dica pastor. final, sua orientação final. Exatamente isso que a pastora falou, né? Não importa se você é a pessoa mais bem-sucedida da tua empresa, que tem o seu maior salário, se você tem uma família linda, se você não tem intimidade com Deus, você ainda não encontrou o seu propósito, porque uma hora os ventos fortes vão vir, muitas águas vão chegar e você vai ver que o que você construiu muitas vezes foi em cima de ruína. Não tem como viver uma vida nessa terra plena se você não for enxertado no Senhor, se você não tiver intimidade, dependência diária, de entrar numa reunião, mas buscar do céu aquilo que você precisa, sabe? Eu costumo dizer, pastor, que às vezes a igreja ela quer ser muito espiritual, né? Falar em línguas, né? Ter tantos títulos. A gente só precisa ser natural, fazer as coisas com honestidade, como Deus nos ensinou, sabe? Ser um bom pai, uma boa esposa, seguir as leis do homem. A gente precisa disso. É dessa forma, é no natural que nós revelamos o nosso espiritual. Porque quando as pessoas olham para nós aí fora, elas não vão querer saber se você fala línguas, se você sapateia, se você profetiza, não. Elas vão ver como que você age no natural. Então, assim, viver o propósito de Deus é aquilo que você tem que mais buscar na terra. Eu costumo dizer que uma semente, se ela for colocada no lugar errado, ela jamais vai cumprir o seu propósito. Porque o propósito está dentro dela, de ser uma árvore. Mas quando ela é colocada numa terra fértil, naturalmente ela não faz esforço. Ela só precisa estar conectada com a terra. Porque tudo que ela precisa para se transformar numa árvore está na terra. Assim é Deus. Se você estiver enxertado no Senhor, o teu propósito vai ser revelado, porque ele está dentro de você. Amém, amém, amém. Pastora Anabela. Então, vou pegar aqui o gancho da pastora, acho que é Márcia, né? Marta do Achegai-vos. Rio e pastora Débora. Amém, pastora Débora também. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Quero deixar uma dica para vocês, um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Você que ainda não se descobriu, faça. Existe bônus, existe no YouTube, 41 dias, faça com seu esposo, seu filho, sua família. Todo dia é um desafio diário para você
criar hábitos que tragam valores e agreguem valores para a sua vida e para a sua alma. Quero dizer para o público, pastor, muito obrigada por essa oportunidade. Uma honra conhecer vocês, mulheres de Deus abençoadas, tá? E falar para todas as mulheres, homens também, gênero feminino, masculino, o importante é todos os dias nós entendermos que precisamos melhorar. Quando eu entendo isso, tudo melhora na nossa vida. Amém? Eu queria agradecer a cada uma das pastoras. Pastora Márcia, obrigado pela generosidade de Obrigada, disponibilizar pastor. para estar aqui. Agradeço uma vez mais, pastor Alexandre Bonito, pastor Léo, muito obrigado pelo carinho. Pastora Débora, muito obrigado por atender o Eu que nosso convite. Eu agradeço, sei pastor. a agenda da senhora muito corrida aí, viajando, pastor Elton falando, Vitor, pastora, está viajando, voltando, graças. Obrigado mesmo pela Foi um generosidade. prazer Pastor conhecer as Cleiton pastoras também. também. Deus abençoe. Amém. Amém. Pastora Ana Bela de casa, muito obrigado, pastora, por encontrar um tempo Obrigada. também para estar conosco. Amém. A gente está concluindo essa live. Eu sempre digo que ela é consequência do livro que eu já disse aqui, né? O Rei que Reina é esse. Esse livro está nas plataformas da Amazon, né? Ele pode ser adquirido tanto na versão impressa, tanto no e-book, através das plataformas Amazon, e ele é distribuído aí para mais de 100 países. Eu agradeço a cada uma das pastoras, que Deus abençoe. E vamos terminar com oração. Pastora Márcia, faz, por gentileza, essa oração encerrando. E muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês poderosamente. Deus amado, Deus querido, obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, sabe, com essa porta e podermos anunciar o teu reino. Que cada palavra que foi ministrada aqui, cada palavra, Senhor, que foi dita pelas pastoras, pelo pastor, venham ser como uma semente que encontre uma terra fértil no coração dessas pessoas, Senhor. Espírito Santo de Deus, trabalha no íntimo de cada um deles, Senhor. Traga a revelação profunda, Jesus, de quem tu és e é daquilo que o Senhor tem para cada uma dessas pessoas, meu Pai. Eu quero aqui, Senhor, levar uma palavra para ativar mulheres, mulheres que foram chamadas nesse tempo como Anas, mulheres para gerar a próxima geração em oração, em intercessão, em obediência, em renúncia. Nós não abrimos mão daquilo que o Senhor vai fazer na próxima geração, daquilo que o Senhor vai fazer na vida dos nossos filhos, dos adolescentes, Senhor. Nós cremos que quando Moisés nasceu, havia um decreto de morte, porque afinal de contas ali nasceria o libertador, e assim foi quando Jesus nasceu. Mas eu creio, Senhor, que diante de todo o decreto de morte que está em cima sobre os adolescentes, sobre os jovens dessa geração, que estão muitas vezes, Senhor, nos vícios de drogas, de prostituição, de álcool, nós queremos profetizar que há um decreto de vida sobre eles, e eu declaro que eles são libertadores nessa geração, são homens, são adolescentes, são meninos que vão levar os seus pais para conhecer Jesus, porque eles vão ser visitados pelo Espírito Santo de Deus. Ativa o propósito pela qual o Senhor chamou nesse tempo e nessa geração. Nós não abrimos mão, porque nós somos mulheres que geramos os libertadores para essa geração, geração do avivamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastores, obrigado vocês que ficaram conosco aí. E esse foi a nossa quarta live e o nosso tema central é Falando do Rei, que nós fizemos aqui hoje, chamado, eu concluo sempre com a palavra do Bispo Francisco Martins. Uma vez ele falou, Vitor, quando eu fui ordenado diácono, ele falou, Vitor, que você gaste a sua juventude pregando a palavra do reino. E depois ele falou, Vitor, que você gaste a sua vida em prol do reino de Deus. Esse é o nosso desejo, que nós possamos gastar a nossa vida em prol do reino, pregando a mensagem da cruz e nunca abrindo mão da mensagem da cruz, porque como nós cantamos, nós amamos a mensagem da cruz. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Deus abençoe todos os pastores, pastor. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, paz. Boa noite.